Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Quero começar só dando algumas diretrizes. Todo mundo deve ter entrado em mudo, e é por conta do áudio, que às vezes tem alguma interrupção. Para perguntas e respostas, nós temos um ícone que tem um pontinho de interrogação, então vocês podem mandar todas as perguntas para esse chatzinho, tá bom? E a nossa agenda vocês já viram na tela inicial, né? Eu vou me apresentar o Rafael, aí depois nós temos a apresentação do produto em si e uma demo para vocês. E no final as perguntas e respostas, tá legal? Então, eu vou começar apresentando a Sempre IT para aqueles que não conhecem ainda a nossa empresa. A Sempre IT, ela é uma empresa jovem, tem mais ou menos 3 anos, eu já estou aumentando o tempo de existência da empresa. Mas nós somos mais de 110 logos, mais de 160 projetos realizados e temos escritório em São Paulo, mas com atuação no Brasil todo. Nós temos um manifesto que é de simplicidade, de orgulho, integridade, colaboração, adaptação e de fazer diferente. A empresa tem logos importantes do mercado financeiro principalmente, de telcos, e com uma empresa tão jovem, com um tamanho desse, esses logos são muito importantes, não só como clientes, mas também como referências para os outros clientes. E nós logramos isso com muito trabalho, muita dedicação, qualidade na nossa entrega e o nosso bom relacionamento com os nossos clientes. Então, eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho da jornada, que é o nosso portfólio. Nós temos o nosso logo, que é um lobinho, nós temos essa atração pelo logo, porque ele tem uma história de vida muito interessante e combina muito com o nosso modo de ver a empresa. O lobo, ele caça em alcateia, ele respeita os mais velhos, aqueles que sabem mais ele ensina. Tem uma série de questões do lobo que fez com que a gente gostasse desse logo que vocês estão vendo aí, tá? E a gente faz essas analogias. Então, aqui a jornada do lobo é uma analogia que a gente faz, onde nós somos toda a alcateia, nós como da Sempre, como funcionários da Sempre, vocês como clientes e os outros como parceiros também, no caso da NetFoundry aqui, ok? Mônica, eu não vou passar... Oi? Desculpa, só um comentário rápido, eu acho que a sua tela não está aparecendo para a gente. Não? Não. Opa, espera aí. Pronto, apareceu? Sim, agora tá, obrigado. Obrigada pelo aviso, hein? Então, aqui eu estou mostrando a jornada do logo, o nosso portfólio, a jornada do logo, e entenda-se a jornada do cliente, onde a gente tem uma parte de reconhecimento, onde nós temos várias soluções. A formação de ataque, temos outras soluções que complementam o primeiro ciclo, o terceiro ciclo vai complementando o segundo e assim por diante. Essa é a nossa visão de uma jornada do cliente, e nós temos aí uma gama bastante interessante de soluções para a transformação digital, mas tudo isso precisa muito de combinar essa questão que é a conectividade e segurança, tá? Então, eu vou passar a palavra para o Rafael Escobar, que ele é o responsável pela NetFoundry aqui no Brasil, nosso parceiro, que vai tocar aí a parte técnica com vocês, ok? Obrigada. Mônica, muito obrigado. Muito obrigado Sempre IT, né, pela oportunidade de compartilhar a nossa solução de conectividade como serviço da NetFoundry. Então, eu vou começar aqui a compartilhar minha tela. Por favor, confirma se está tudo ok para vocês aí, como é que está a qualidade do meu áudio.
Tá tudo ok, sim. Tá ótimo, muito obrigado, Mônica. Você fez certinho, eu aqui não fiz. Tá ótimo. Bom, então, a ideia hoje é nós falarmos nos próximos 35, 40 minutos do que nós chamamos de Networking as a Service, né, conectividade como serviço, e com o conceito de segurança que cada vez falam mais na indústria, né, que é o Zero Trust. Traduzindo para o português direto, seria confiança zero. Né? Nós vamos explicar o que é, para aqueles que ainda não sabem, mas é um conceito que cada vez mais está tendo a sua importância. E a ideia desse produto, dessa solução, é você poder conectar qualquer coisa, ou qualquer dispositivo, ou qualquer pessoa com as aplicações ou os recursos que ela precisam acessar, não importando onde esses recursos ou aplicações estejam. Tá? Vou passar aqui para o próximo slide, espero que aí esteja movendo. Aqui nós vamos falar rapidamente o que é a NetFoundry. Né? Então, a NetFoundry é uma empresa americana, é uma empresa também mais ou menos da idade da Sempre IT, tem mais ou menos 3 anos. É uma empresa que há pouco começou a desenvolver o mercado na América Latina e mais recentemente no Brasil. Então, a Sempre IT é um parceiro nosso no Brasil nessas soluções de conectividade. E nós vamos, então, desenvolver o assunto de uma plataforma totalmente nativa em nuvem, tá? Então a gente chama de Cloud Native, né? Nativa em nuvem, para você usar a internet tradicional, seja ela qual for, para definir uma rede privada, uma rede empresarial com segurança. Nós vamos falar um pouco do Zero Trust, que é um dos conceitos que nós usamos no produto desde o seu desenvolvimento, assim como algumas técnicas de desempenho para melhorar, em alguns casos, o desempenho da própria internet. Né? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui para o próximo slide, onde a gente mostra um pouco de por que esse tipo de solução é importante. Né? Por que esse tipo de solução, como a NetFoundry, é importante para os negócios atuais. Né? Então, hoje em dia, isso aqui é um comentário de um relatório que, inclusive, está disponível na internet, de mais ou menos 3 anos atrás. Né? Um relatório do MIT Technology Review, falando do tema agilidade e segurança, né, que obviamente são fundamentos dos negócios digitais de hoje em dia, mas esses fundamentos são muito difíceis, e até falam impossíveis de se alcançar com o networking, né, ou a conectividade tradicional ou legada. Né, podemos chamar de legada, porque muitas empresas já estão indo no caminho dessa evolução. Né. Então, muitas vezes, já vi casos de empresas que trabalham a sua transformação digital, que tem toda a parte de infraestrutura na nuvem, ou às vezes até não, em data centers privados, mas no momento de fazer essas conexões, de garantir o acesso, às vezes os projetos são travados, são atrasados pela conectividade não estar disponível de acordo com a necessidade, com a largura de banda e com as adequações necessárias para aquele movimento ou para aquela conexão. Tá? Então, eles aqui falam que uma nova abordagem no sentido da conectividade é muito importante. Né? E essa abordagem seria conseguir trazer ou levar as capacidades de rede até onde as aplicações, não importando onde elas estejam, necessitem que a conectividade esteja presente. Tá? Então, isso é bastante relevante para esse novo mundo digital, né? E obviamente a Covid, eu acho que até acelerou isso também, né? E isso tudo de maneira independente da infraestrutura que está por baixo, né? Subjacente, a gente chama aqui. Então, a relevância de ter essa flexibilidade, de ter essa capacidade de levar a sua conexão segura e com bom desempenho até onde estão essas aplicações. Vocês continuam me ouvindo bem, certo, Mônica? Então, sim, está perfeito. Okay. Tá ótimo. Bom, continuando aqui sobre, então, por que esse tipo de solução é relevante, né? Então, nós vimos, nos últimos anos, né, o domínio das nuvens públicas com relação às aplicações. Então, cada vez mais as aplicações estão indo, e muitas delas já estão sendo trabalhadas em nuvens públicas, né, nas diversas nuvens públicas disponíveis hoje em dia. É um mercado que, aqui nesse gráfico, no lado esquerdo, né, o número 1, desde 2008 e com uma tendência aí até 2020, isso é um dado de 2018, desse crescimento do mercado de computação na nuvem em bilhões de dólares. Né? Então, isso aí, obviamente, é um fato.
Acho que todos nós sabemos desse movimento. O número 2, então, fala um pouco de um novo caminho que começou a acontecer talvez há uns 2 anos atrás, talvez até um pouco mais, que é a história dos edges, né? Em português direto seria bordas ou pontas, né? Então, você poder levar algumas aplicações que precisem estar na borda ou no edge, né? E não necessariamente na nuvem, elas fazem mais sentido elas estarem nas pontas, nos edges, por temas de processamento, por temas até de latência. Então, esse movimento também está acontecendo e existe uma previsão, em alguns estudos aí desse Expert Interviews e Market Analysts, dizendo que até 2025, ou seja, nos próximos 5 anos, é possível que esse mercado atinja mais de 15 bilhões de dólares, quando a gente fala de aplicações estando nas bordas ou nos edges. E, finalmente, a parte que nós vivenciamos, aí, infelizmente, esse ano, acelerando, inclusive, a necessidade do acesso a qualquer aplicação ser possível, não importando onde o usuário esteja, né? E aqui nós falamos não somente de usuários, mas também a gente pode estender isso para dispositivos IoT. Então, essa relevância de você ter um acesso seguro, né, confiável, de você conseguir ter produtividade na sua conexão. Então, aqui um tema interessante, né? Não basta ter conexão, você tem que ter produtividade. Então, isso é relevante e essa é a situação que a NetFoundry ataca com a solução que nós vamos ver logo em seguida. Tá? Esse slide agora ilustra um pouco dessa tendência e nós vamos falar aqui um pouco de Network as a Service, né? Então, essa tendência de qualquer coisa como serviço começou lá atrás, né? Alguns de vocês devem lembrar, em 99, no começo desse ano, acho que foi a Salesforce, a primeira empresa que lançou algo efetivo, né, de CRM, software como serviço, onde as empresas não precisariam mais comprar ou adquirir ou ter o software em posse dela nos seus data centers para usar um CRM. Tudo isso era feito através de computação na nuvem, no caso, computação nos data centers da própria Salesforce, né? Então, você usa o software como serviço. A Amazon, né, com a Amazon Web Services, em 2006, então, lançou a AWS e trouxe o conceito, então, de infraestrutura ou computação ou plataforma como serviço, né? Alguns anos depois, a Microsoft também veio, hoje tem várias empresas, Google, IBM, Oracle, e o que a NetFoundry, então, se propõe a fazer, né, e ano passado houve esse lançamento oficial da solução, uma plataforma totalmente nativa na nuvem, que funciona como serviço, né? Então, a gente chama de conectividade como serviço. Então, do mesmo jeito que hoje em dia é muito fácil, é muito simples, é muito ágil você definir computação, né, plataforma de computação, ambiente computacional nas diversas nuvens disponíveis, a nossa proposta é fazer a mesma coisa com a conectividade privada, com a conexão, ou que nós chamamos de internet empresarial, né, de maneira segura, e de maneira com um desempenho, inclusive, muito superior a algumas técnicas de mercado, nós vamos ver aqui a seguinte, e também, em alguns casos, superior até à própria internet pública, que, obviamente, nesse caso, não tem segurança nenhuma, né? Vamos lá. Esse seguinte slide fala um pouco das abordagens tradicionais, né? E nós vamos fazer essa comparação de rede como serviço comparado com o que até hoje o mercado tem visto, né? Então, uma das coisas que o mercado hoje usa muito, e todos nós conhecemos, é a VPN, uma tecnologia de mais ou menos 25 anos atrás, né? Obviamente que existem também os circuitos privados, baseados primordialmente em MPLS, e temos as soluções também de SD-WAN, que vieram um pouco depois das VPNs, né? Mais recentemente, traz algumas melhorias, mas ainda assim tem alguns pontos de atenção, né? Então, são modelos, quase todos esses, ou praticamente todos, modelos ponto a ponto, né? São modelos, às vezes, bem eficientes no ponto a ponto, mas que têm uma deficiência nesse novo mundo, né, que nós acabamos de comentar, onde as aplicações podem estar em qualquer lugar, podem estar na nuvem, podem estar nas bordas, né, nos edges, podem estar, inclusive, em dispositivos IoT, podem estar no próprio celular das pessoas, né? Então, tudo isso requer uma flexibilidade e uma maneira comercial um pouco distinta, né? Esses modelos tradicionais a gente chama aqui de caixas e fios, né? De boxes and wires, são modelos que normalmente necessitam CAPEX, né? Em quase todos os casos,
O modelo de rede como serviço seria diferente disso, obviamente, seria então um modelo de custo operacional, que nós chamamos de OPEX, baseado em uso, né? Isso é bastante interessante, ter essa possibilidade de, como as nuvens de infraestrutura, né, de as clouds públicas, usar esse mesmo conceito de ser baseado em uso, em consumo, e ter, obviamente, esse modelo aí de sob demanda, né? Você usa a rede de acordo com a sua necessidade. Você define uma rede, você pode usar essa rede por um tempo, depois simplesmente destruí-la, entre aspas, e pagar somente por esse consumo e pela demanda que você teve. Sabemos, e cada vez aparece mais no mercado, acho que nos últimos 2, 3 anos nós temos visto ainda mais problemas de segurança, né, com algumas soluções de VPN de mercado, inclusive soluções de SD-WAN. Então, as falhas de segurança estão acontecendo cada vez mais, e um ponto importante, quando isso é notificado, né, quando a gente fica sabendo dessas falhas, normalmente são coisas que aconteceram semanas atrás, meses atrás, né? Então, o mercado está cada vez mais atento e buscando novas formas de ficar cada vez mais seguro e ter essa proteção contra os ataques cibernéticos, né? E o desempenho, né, que obviamente circuitos dedicados não tem tanto esse problema, mas circuitos como VPN e até SD-WAN em alguns casos, o fato de você ter pontos de conexão, né, e você está às vezes conectando diversos pontos, não só ponto a ponto, você acaba tendo um desempenho inferior, você acaba degradando a sua internet em muitos casos, e isso precisa ser corrigido de alguma maneira, e soluções que têm um algoritmo de otimização, como é a NetFoundry, e um roteamento dinâmico, né, poder ter essa capacidade de escolher as melhores rotas, é algo que seria interessante de ter na solução. Nós vamos falar no próximo slide um pouco mais de Zero Trust, né? Então eu vou deixar esse ponto para o slide seguinte, para entrar num dos tópicos relevantes desse webinar com vocês. Rafael, a gente pode dizer que o NAS agora é uma solução disruptiva, assim como o SaaS foi há uns anos atrás, certo? Perfeitamente, Mônica, é isso mesmo. Então, é uma solução realmente nova, né? Assim, a NetFoundry é uma das empresas que tem essa solução, é uma das poucas reconhecidas, inclusive pela Gartner, que adota e endereça ambos conceitos de segurança e performance para uma solução totalmente na nuvem e com esse modelo de como serviço, como você comentou, perfeitamente. Exato. Bom, esse slide, basicamente, fala dos 4 grandes pilares da solução NetFoundry, né? Então, nós vamos passar um a um aqui. No canto superior esquerdo, nós vemos a parte de agilidade e programabilidade, e isso é muito relevante por se tratar de uma solução na nuvem, né? Então, nós vamos ver até na demo o quão fácil é você conseguir definir uma rede usando a internet, né? Fazendo um overlay sobre a internet, uma rede privada, de maneira muito ágil, tá? A solução é 100% software, tá? Ela é programável, ou seja, tudo que eu vou demonstrar para vocês na demo, na verdade, são chamadas de APIs, tá? Então, tudo é programável, toda a nossa conexão é programável, tá? Você não precisa necessariamente usar a interface gráfica da demo que eu vou mostrar para vocês, vocês podem codificar a sua rede diretamente por código, né, por programação. É agnóstico à rede que está por baixo, né, qualquer internet, e é agnóstico ao hardware, né? O software tem que ser instalado em algum lugar, obviamente, mas esse lugar pode ser uma nuvem pública, pode ser o seu data center através de uma máquina virtual, pode ser um dispositivo celular, pode ser um dispositivo IoT, pode ser até um Raspberry Pi, né? O Raspberry Pi. Também é possível colocar a nossa rede nesses dispositivos, inclusive sobre Docker, né? Então tem uma gama de dispositivos que você pode colocar esse tipo de solução e garantir a conexão privada desde esse dispositivo até onde ele tem que acessar em termos de aplicação, tá? Do lado direito, em cima, então nós vamos falar um pouco aqui do Zero Trust, né? O conceito de Zero Trust é um conceito onde pura e simplesmente ninguém é confiável, né? Diferentemente dos conceitos mais antigos, onde, por exemplo, VPNs tradicionais se aplicam, onde uma vez que você entrou na sua rede, né, você tem acesso à rede de maneira geral como um todo, né, o que eles chamam de segurança por perímetro. Então, segurança por perímetro, uma vez que você entrou, você está autorizado, ou você é confiável, né? E se você não entrou, você não é confiável. A gente sabe que esse modelo já
já não aguenta mais a situação de negócio onde as aplicações estão em qualquer lugar, onde as pessoas acessam de qualquer lugar, onde os dispositivos estão falando entre soluções híbridas com nuvens, nuvens com nuvens, etc. Então, é preciso algo melhor, algo evoluído. E esse é o Zero Trust, né? Então, você poder autenticar antes de se conectar, então é outro conceito aplicado em Zero Trust. E outro tema também interessante, e que é parte desse conceito, é o que nós chamamos de acesso privilegiado mínimo, né? Do inglês, Least Privileged Access, né? Você ter acesso somente aos recursos, às aplicações ou à rede que te foi autorizada, né? Então, todo e qualquer usuário, todo e qualquer dispositivo, uma vez que esteja na rede, só vai ter acesso àquilo que lhe foi autorizado, né? E a capacidade, obviamente, das soluções como a NetFoundry de serem integradas às soluções de mercado para a segurança de endpoint, né? Então, tem alguns exemplos de soluções de mercado e nós conseguimos essa integração, inclusive algumas delas homologadas pelo próprio provedor, tá? Eu vou fazer aqui uma metáfora, né? Até algo que eu escutei há um tempo atrás, não é de minha autoria, mas é uma metáfora do hotel, né? Para a gente poder ilustrar um pouco a diferença do Zero Trust com o que nós tínhamos antes de segurança por perímetro. Imagina que a pessoa chega no hotel, né, na recepção do hotel, ele tem uma reserva, ele vai na recepção, ele é autenticado de alguma maneira, com passaporte, com a identificação, recebe a chave para o quarto dele, ele vai até o elevador, sobe o elevador, chega lá no andar, e ele vê um corredor bem grande e vê várias portas nesse corredor, né? Ele tem a chave de uma das portas, certo? Ele vai até a porta dele e abre e tem acesso. Entretanto, ele sabe que tem outras portas ali. E se por acaso uma dessas portas está mal fechada, né? Ou se por acaso uma dessas portas, por exemplo, o lock, né, o cadeado dela, a chavinha dela não está funcionando, está quebrado. Então, esse é um conceito de segurança por perímetro, né? A pessoa teve acesso, entrou no andar e, em teoria, ali ele pode fazer coisas que ele não deveria fazer, inclusive em tentar entrar em outras portas, se tiver, inclusive, um sistema para abrir portas, né? Um clips, alguma coisa ali que a gente vê em filmes, né? Num modelo Zero Trust, como seria essa situação? A mesma pessoa chegaria no hotel, né, pegaria a chave na recepção, com a autenticação que ela mostrou lá embaixo, sobe, né, pega o elevador, sobe, chega no andar dela, ela só veria o mesmo andar, o mesmo tamanho de corredor, entretanto, ela só veria uma porta, né? Só a porta que a chave dela pode abrir. Então, ela nem saberia que existem outras portas ali. Então, esse é o conceito de Zero Trust, né? Você só enxerga, mesmo estando na rede, mesmo tendo sido autenticado anteriormente, você só acessa aquilo que lhe foi autorizado, tá? E isso é bastante relevante. A solução NetFoundry ela é construída desde a fundação, né? O software desenvolvido com o Zero Trust em mente, de cima e embaixo, né? Essa analogia que você fez, ela é perfeita para a gente. Perdi um pouco o seu áudio, Mônica, no finalzinho aí. Você falou a analogia perfeita e perdeu o áudio. Para a gente entender o conceito do Zero Trust. É bastante interessante, é simples, né? E acho que a gente também entende mais facilmente, né? Excelente, obrigado, Mônica. Bom, continuando aqui, a parte inferior esquerda é o alto desempenho. Então, em provas de mercado, em clientes que nós já temos, né? Ele realmente é muito superior à VPN, tá? Em comparações aí, chega a dar 200, 300, às vezes 500%, ou seja, 6 vezes mais eficiente que VPNs. Obviamente que dependendo do que nós estamos falando de distâncias e conexões, né? Nós fazemos roteamento dinâmico, como eu comentei anteriormente. Então, dependendo das distâncias e das disponibilidades das redes, né, entre cidades, entre localidades, entre países, inclusive, mais de uma rota sempre é disponível. A internet ela é muito capilar. Então, o nosso algoritmo consegue escolher algumas rotas e, dinamicamente, dependendo da situação de desempenho de uma delas, trocar as rotas para melhorar o envio dos pacotes. Se tiver mais de uma rota, que normalmente tem em vários casos de uso, né, que nós já vivenciamos, o pacote de informação que nós transportamos, ele é quebrado em mais de um pipe, né, em mais de um link. Então, você consegue ganhos, inclusive, sobre a internet pública tradicional, né, em alguns casos, só pelo fato de você quebrar o seu pacote em 2 ou 3, e do outro lado, obviamente, reuni-los, né,
e tudo isso, obviamente, com criptografia fim a fim, né, que faz parte do conceito do produto, né, o AES 256 é um dos protocolos usados aí, né. E a capacidade e a possibilidade de você ter esses desempenhos, né, priorizados por aplicação. Então, a plataforma também permite, para cada tipo de acesso, para cada tipo de conectividade, você definir o seu Quality of Experience, né, por aplicação. E, finalmente, do lado inferior direito, né, completando um pouco até o tema de agilidade e programabilidade, a gente fala da simplicidade, né, que nós vamos ver, inclusive, na demo, também, o que nós já comentamos, né, ser sob demanda. Então, por exemplo, o cenário de uma migração, né, jornada para a nuvem, né, o journey to cloud de um cliente, né, e precisa ser usado uma rede de migração que não necessariamente é aquele que já tem, por exemplo, imagina que ele tem uma VPN, talvez a performance não seja adequada, ou de repente o cliente até já tem um Direct Connect com a Amazon, ou um Express Route com a Microsoft, né, um MPLS, mas a banda, né, o throughput ali não é ideal. Então ele pode usar a internet, né, que normalmente tem mais velocidade do que esses circuitos que são caros, né, construir a rede NetFoundry de maneira muito rápida, definida de maneira muito rápida, colocar os nossos softwares no data center e na nuvem que vai ser levada essa migração, e depois disso, se for o caso, se não necessitar mais dessa rede, simplesmente desmontá-la, né? Então esse sob demanda e, obviamente, baixo consumo, né, quer dizer, com a base do consumo, pode ser bastante interessante para alguns casos de uso, né? A conectividade da nossa solução é específica por aplicação, então você pode ter diferentes casos de uso, e cada caso de uso, as aplicações podem ser microsegmentadas, né? São conectividades microsegmentadas, isso é bastante relevante. E algo que nós já comentamos, o fato de ser orquestrado totalmente na nuvem, né? A nossa plataforma ela é implementada na própria nuvem, né? Nós vamos ver aqui a demo e vocês vão ver como a gente construiu uma rede, ela é praticamente em segundos implementada em uma nuvem pública, e ela suporta, obviamente, o modelo de agilidade, né, e de desenvolvimento contínuo do DevSecOps, não só em termos de operação, mas em termos também de segurança, né, o fato da solução ter essa segurança Zero Trust e você poder implementar essa segurança logo de cara nos seus aplicativos que você está desenvolvendo e quer testar na sua rede, né? Então, ele te permite os ambientes de teste, e imagina que você tenha uma nuvem de teste, né, um ambiente cloud em teste, o outro da rede viva, você consegue, obviamente, linkar esses ambientes e fazer esses testes e esses deployments de maneira muito mais efetiva. Bom, eu vou passar para o seguinte slide, eu passei 2, vou voltar nesse aqui. É mais para ilustrar, né, os reconhecimentos que a NetFoundry recebeu ao redor do mundo, né? Então, como eu mencionei no começo, nós estamos, inclusive, em relatórios recentes da Gartner, inclusive um bem recente sobre Zero Trust, como uma das soluções de mercado de Zero Trust, né? Algumas empresas grandes, principalmente no mercado asiático, né, empresas de telecomunicações, inclusive, que adotaram o NetFoundry como um produto, uma alternativa de conectividade para os clientes deles de business to business, por exemplo, tá? E eu acho que o mais relevante para nós nesse momento é ver a disponibilidade da NetFoundry nas diferentes nuvens públicas, sendo que a grande maioria dessas nós temos no Brasil, né? Se não me engano, são todas em São Paulo, mas nós temos Amazon, Microsoft, a IBM, a Oracle, o Google Cloud, né? Essas eu tenho certeza que estão em São Paulo, né? E em todas essas nós temos o nosso software, né? Então é bastante relevante esse fato e a gente usa realmente essas nuvens para garantir a nossa conexão e, obviamente, e orquestrar, né, a solução a partir dessas nuvens públicas, tá? Seguinte slide. Aqui, agora, basicamente, faltam 2 slides onde eu vou mostrar um pouco de casos de uso, né? Esse aqui é um caso de uso genérico, principalmente devido à pandemia, né? Então, a pandemia acelerou bastante a necessidade de trabalho remoto, né? Então, o quão interessante e o quão bacana seria você poder, muito rapidamente, né, proteger qualquer conexão dos seus clientes, parceiros, usuários, né, dos seus colaboradores, usando a internet disponível que essas pessoas ou essas empresas têm, né? Então, muito rapidamente definir essas conexões e permitir esse trabalho remoto de maneira segura e com bom desempenho, né? Aproveitar
o fato de ser uma plataforma de networking as a service e poder montar esse caso de uso e qualquer outro caso de uso na mesma plataforma, né? Te permite, pela elasticidade que ela tem, né, as capacidades aqui são ilimitadas, né? Obviamente que depende das capacidades da Amazon, da Google, da Microsoft, da IBM, mas nós sabemos que são praticamente ilimitadas. Então, você tem essa capacidade de montar casos de uso numa mesma plataforma para qualquer tipo de necessidade de conexão que você tem, né? Aumentar a produtividade das aplicações, né? Em muitos casos nós vimos aí em clientes, inclusive em testes que nós fazemos, de desempenhos melhorados para aplicações, inclusive aplicações como o Power BI da Microsoft, aplicações como o próprio Office 365, que agora chama Microsoft 365, que nós fazemos um roteamento de acordo com as políticas que esses provedores de software as a service, né, eles exigem. Então, quando a Microsoft, por exemplo, fala que o Office 365 tem que ir direto pela internet, a gente garante que vá, e garante que vá para o ponto de presença mais próximo. Então, isso é bastante relevante também. A nossa solução permite essa flexibilidade, né? Temos as integrações com as diversas soluções de mercado de Identity Management, né, que seria gerenciamento da identidade do usuário, por exemplo, o Active Directory da Microsoft. E, dependendo dos casos, e quanto mais atual está, digamos assim, o negócio digital da empresa e a necessidade de conexões de múltiplos destinos, né, multi-point, as VPNs começam a ficar muito onerosas, né? Então, o gerenciamento, a manutenção de VPNs começa a ficar muito custoso a partir do momento que você começa a ter uma complexidade maior dessas conexões. Então, você poder fazer isso de maneira simples, sob demanda e usando uma solução as a service, te permite garantir custos bem menores quando essa complexidade aumenta, tá? Então, isso aqui era mais para ilustrar esse mundo atual que nós estamos vivendo e a facilidade que seria usar uma solução dessa, 100% software, e que pode ser muito rapidamente configurada. Nós vamos ver como é que essa facilidade logo adiante, tá? Bom, esse é um caso de uso real, tá? Eu gostaria só de ilustrar aqui um pouco esse caso. É um caso de uma empresa norueguesa, chama OSM Maritime, né? É uma empresa que atua gerenciando offshore e onshore, ou seja, navios, empresas de transporte, logística ao redor, principalmente da Europa e Ásia, tá? Elas tinham uma situação que era uma série de aplicações, que eu acho que é muito comum em muitas empresas, né? Então aqui, eu vou até ligar aqui o meu pointer, né? A minha caneta aqui do PowerPoint, se vocês estiverem vendo aí, por favor, confirme que está ok. Então elas tinham pessoas e usuários, né, administradores, trabalhando em escritórios, né? Escritórios espalhados pelas diversas sedes que eles têm. Eles tinham aplicações rodando em nuvens públicas de software as a service, como, por exemplo, o Power BI, que era o caso específico aqui, tá? Aplicações deles rodando na Microsoft e aplicações rodando em nuvens privadas ou data centers privados, né? Eles tinham uma série de usuários móveis, né? Usuários de tanto pessoas, colaboradores, como administradores de rede, e ainda tinham em alguns sites, eles tinham dispositivos IoT, que eles precisavam enviar informação para a nuvem da Microsoft, no caso da Azure. Cada cor que vocês veem nesse slide é uma rede que pode ser definida independente da outra usando a plataforma as a service da NetFoundry. Uma rede não enxerga a outra, se assim você quiser, você consegue definir isso. A situação que eles tinham era, eles tinham MPLS em alguns cenários, principalmente cenários de escritórios conectando com data centers, né? Eles tinham uma série de usuários usando VPN, né? E tinham uma queixa grande de performance em alguns desses cenários. Eles tinham um interesse, né, e o desejo de usar a internet pública numa solução que fosse segura e com melhor desempenho. Então, é muito relevante isso, né, o desejo da empresa de usar realmente a internet pública, de ser algo que hoje o mercado chama de Internet First, né, de dar prioridade para essa capilaridade que tem a internet, e de garantir que todos os usuários tivessem um acesso unificado, né, o mesmo tipo de experiência e de produtividade usando as diversas conexões que eles têm que brindar a esses usuários. Como resultado, usaram a NetFoundry, né, e através de uma plataforma aqui gráfica, que é o que vocês vão ver logo a seguir na demo, tá? Eu vou ilustrar aqui.
que é um acesso, né, gráfico, web, para você definir essas diversas conexões. Você vai implementar os gateways, que são softwares, que podem ir na sua LAN, no seu escritório, que podem ir numa máquina virtual, no seu data center privado, que podem ser instanciadas diretamente na Azure, na Microsoft, e fazer tudo isso sem necessidade de hardware adicional, né? De maneira ágil, né? Sem precisar de contratar novos circuitos dedicados, sem precisar de ter a complexidade e manutenção de uma VPN. Resultado, atingiram em alguns casos performance de até 5 vezes em acesso às aplicações. O custo, né, geral foi reduzido comparado com o que eles tinham antes. O setup é muito rápido, né? E a manutenção e as mudanças que eles farão no futuro também vão ser bastante ágeis, né? Os usuários ficaram com todo mundo com o mesmo tipo de acesso, todo mundo usando a internet e usando o overlay NetFoundry sobre a internet, e todos com Zero Trust, né? Todos com um risco de ataque cibernético muito limitado, devido ao fato dessas redes serem invisíveis. São redes que até o mercado chama de redes escuras, né? O Dark Network. São redes que estão invisíveis. É o mesmo caso das portas do hotel. As portas não estão disponíveis, nem sabe se existem portas para serem derrubadas, né? Então, esse seria o cenário de um caso real, de um cliente da NetFoundry, Europa e Ásia. Tá? Bom, agora nós vamos passar para a demo. Como é que está meu tempo, Mônica e Leandro aí? Estamos com 40 minutos de total, né? Total. Tá joia. Então, antes de entrar na demo, eu só vou ilustrar aqui esse slide interessante que ilustra as possibilidades, né? Então, o que nós vamos fazer na demo será o seguinte: o console NetFoundry que nós vamos mostrar, que é o que está aqui em cima, tá? Eu vou acessar a nossa plataforma, né? Todo o acesso que eu faço nada mais é do que chamar APIs. Então, tudo que eu fizer na demo pode ser feita por programação através de APIs, não é necessário usar o console gráfico, se assim o cliente não desejar, né? Então tem essa opção, ou inclusive mesclar os dois, né? Misturar os dois. Vou fazer uma conexão, como exemplo, de uma pessoa remota, desculpa que eu passei sem querer aqui, de uma pessoa remota, tá? Então vai instalar, vou criar um software, um cliente NetFoundry para ser instalado no dispositivo, por exemplo, um laptop, e conectar numa nuvem pública. Nós vamos fazer isso com a Amazon como exemplo, tá? Mas nada impede que eu pudesse, na mesma plataforma, e definir outras redes, ou usando a mesma rede, né, com segmentação por aplicação, de fazer conexões em data centers privados ou filiais, de conectar com os meus parceiros de negócio, business to business, né, dar acesso a eles somente aqueles recursos que eles precisam acessar dentro da minha rede, que é a história do Zero Trust, e também ter a computação no edge, né, na borda, e os dispositivos IoT também de maneira segura, comunicando e enviando informações para onde quer que esteja, seja numa nuvem pública, seja softwares ou aplicativos que estão em data centers privados. Tá? Então eu vou sair desse slide aqui, vou só limpar primeiro. Deixa eu voltar aqui para a minha tela, deixa eu confirmar que eu estou conectado aqui na demo, só um instante. Bom, vamos lá. Então eu vou parar de compartilhar aqui e vou compartilhar a nossa demo. Tá, espero que vocês estejam vendo aí. Como é que tá aí, Mônica? Agora sim, apareceu. Tá bom. Então, esse é um ambiente nosso de teste, tá? Então, é um ambiente real da NetFoundry, mas é um ambiente de teste. Então, aqui tem algumas pessoas que podem estar mexendo nesse momento. O que nós vamos fazer, então, é criar uma rede nova. Então, isso aqui é uma organização chamada, aqui em cima no endereço, vocês vão ver que está NF Sales, né, vendas NetFoundry. Então, nessa organização eu posso criar várias redes, né? Então, o sistema ele é naturalmente multi-tenant. Então, isso é bastante importante também. Eu vou simplesmente clicar aqui no mais à esquerda, canto superior esquerdo, tá? E vou adicionar uma rede nova. Vou chamar essa rede, vou mudar aqui a versão, que a versão atual é a 6, a 7 é a versão que está em teste. Eu vou colocar aqui, então, o nome webinar como nome da minha rede. E vou clicar para criar essa rede. Nesse momento, o que ele está fazendo?
ele está realmente garantindo que existam recursos de rede virtuais criados, né, para poder serem orquestrados, e a partir daí eu vou poder, então, poder criar os meus clientes, por exemplo, e onde que vão estar essas aplicações que eu preciso acessar, que esses clientes precisam acessar. Tá? Então, nos próximos segundos, isso vai acontecer, nós vamos ver aqui um refresh dessa tela logo em seguida. Enquanto isso, eu mostro aqui em cima os parâmetros que nós vamos usar nessa definição. Então, o primeiro ponto aqui é os gateways. Tá? Eu vou até fechar isso aqui para ficar mais fácil a gente ver. O primeiro ponto são os gateways. Tá? Os gateways são os softwares que vão normalmente nos data centers privados, nos data centers que estão na nuvem, no caso, né, nos cloud providers, que é onde que eu vou expor, através desses gateways, eu vou expor os recursos que eu quero acessar ou as aplicações que eu quero acessar. Tá? Vocês viram aqui que já criou, tá? Então, quando eu falei sobre gateways, ele já criou, nessa parte de timeline, né, Network Event Timeline, ele criou as métricas para essa rede. Tá? Clientes seriam, nesse caso aqui, os endpoints, né, que vão nos dispositivos dos usuários. Então, laptops, telefones celulares. Então, tem essas diversas opções. Nós vamos criar um, e nós vamos ver como é que funciona. Na parte de grupos, eu não vou chegar a tocar nesse ponto, mas os grupos são a capacidade de agrupar clientes, né, pessoas ou dispositivos, agrupar, inclusive, gateways, para organizar a minha rede de maneira mais adequada se a rede for muito grande. Então, é uma opção adicional para organização. A parte de serviços, aqui é onde eu defino que tipo de aplicação, que tipo de serviço eu quero disponibilizar. Nós vamos ver, fazer um exemplo desse aqui também. E, finalmente, um conceito que nós, da NetFoundry, chamamos de App Ones, que seriam as WAN, né, as conectividades baseadas em aplicação. Aqui que eu vou definir, então, para os serviços disponíveis, quem ou quais clientes vão poder acessar esse serviço através de quais gateways. Tá? Então, eu vou fazer esse processo passo a passo e vamos começar, então, pelos gateways. Tá? Então, imaginemos que eu queira criar, a interface é muito simples, eu vou aqui no canto, não tem nenhum criado, obviamente, que é uma rede nova, eu vou no canto superior direito e escolho um gateway, uma nuvem pública onde eu quero colocar o meu gateway. Vamos colocar, então, na Amazon, né? Eu vou clicar aqui em Create Gateway, vou dar um nome a ele, vou chamar de GW AWS, por exemplo, e vou dizer em qual Amazon, né, do mundo inteiro eu quero criar esse gateway. Obviamente que a ideia é criar onde estão as minhas aplicações, onde está lá o meu VPC. Então, vamos colocar em São Paulo, por exemplo. Né? Então, Brasil East, e vou clicar em Create. Na hora que eu clico em Create, ele vai me dar duas coisas. Primeiro, um key, né, uma chave para poder registrar esse meu gateway lá dentro da Amazon, e já um link de CloudFormation, que eu acho que muitos de vocês estão familiarizados, que eu clico aqui e já me leva para o meu ambiente Amazon. Então, a única coisa que faltaria fazer aqui é registrar esse gateway na Amazon, através, dentro lá da VPC da empresa, né, com esse código que me foi disponibilizado aqui. Tá? Se essa informação você quer compartilhar com alguém, você simplesmente clica em Share, né, em compartilhar aqui em cima, e coloca um e-mail para que tanto a chave, quanto os detalhes e as instruções que estão aqui embaixo também, caso você queira fazer isso manualmente, também estarão disponíveis por e-mail. Tá? Então, nesse momento, ó, já aparece um gateway aqui, ele está não registrado, porque falta a etapa lá na Amazon, e essa etapa, obviamente, nós não vamos poder fazer aqui. Se eu vier agora em cliente, então eu criei um gateway que vai ser a porta de acesso da aplicação na Amazon que eu quero disponibilizar para o meu usuário. Eu vou agora em cliente, clico em mais e vou definir um cliente. Vamos supor que esse cliente seja um cliente PC, por exemplo. Né? Então, vamos chamar ele de cliente PC, o nome é qualquer nome. Né? Aqui eu vou usar a definição atual, que é o standard. Tem outras opções da evolução do produto. Eu vou definir onde está esse cliente, porque isso é importante para poder entender quais são as distâncias. Então, eu vou dizer América do Sul, vou colocar Brasil e vou clicar em Create. A hora que eu clico em Create, ele vai gerar algo parecido com o que ele fez antes. A única diferença é que, em vez de ter que ir na Amazon para registrar ou instanciar o meu gateway, né, o gateway de software NetFoundry, eu agora vou ter, então, que baixar, né,
o software cliente NetFoundry, da página NetFoundry, para instalar no meu PC. Podia ser um Mac, podia ser um Linux. E eu vou usar a chave que está aqui para fazer isso. Do mesmo modo, isso aqui é para um usuário da empresa, então eu compartilho com ele. Eu coloco aqui o e-mail dele, né, nessa caixa, e as informações de instalação, as instruções, o pacote que tem que ser instalado, e a chave vai para esse usuário. Do mesmo modo, apareceu o meu cliente aqui, não está registrado porque faltou completar a instalação no PC do usuário, né? Voltando aqui na minha rede, vocês vão ver que já aparece então um gateway que eu acabei de criar, quer dizer, acabei de gerar a criação dele, falta completar na Amazon, e o cliente no laptop, falta instalar no laptop. Vamos agora definir um serviço. Que tipo de serviço eu quero que exista o acesso? O mesmo tipo de tela, o mais no canto superior direito. Aqui tem algumas opções, vamos pegar uma opção mais simples, IP Host. Eu clico em Create IP Host, vou colocar qualquer nome, né? Eu chamo de IP Host, simplesmente. Aqui eu tenho que definir qual gateway que eu vou expor esse serviço. Eu criei um só tem um só nessa lista. Eu vou colocar o gateway que eu criei, tem que dizer qual que é o endereço desse IP que eu quero, né, expor, vou colocar um endereço qualquer, vou fazer através de TCP, então vou colocar porta 80, podia fazer um intercept address, se eu não fizer ele vai usar o mesmo, né, aqui eu marco o TCP e clico em Create. Nesse momento, ele vai realmente criar esse serviço, né, entre o gateway que eu associei, que é o gateway da Amazon, que falta, obviamente, registrar lá, e esse cliente que vai poder acessar, que eu vou dizer mais adiante quem vai poder acessar esse serviço. E já ficou até verde aqui, né? O serviço em si, como é uma política, é uma regra, ele já está até online, digamos assim, está só esperando tanto o gateway quanto o cliente ficarem disponíveis. Se eu botar aqui no meu dashboard, eu vou ver aqui que praticamente completou. Eu vou então nos App Once, que é aquela última etapa que eu comentei. Agora aqui eu vou decidir quem vai poder acessar esse IP host, que é o serviço que eu criei, usando, obviamente, o gateway que está expondo esse serviço. Então, eu tenho que unir essas diferentes entidades para, então, construir a minha rede específica por aplicação. Quando eu entro dentro de App One, eu já tenho alguns templates, alguns modelos de casos de uso que eu poderia fazer. Por exemplo, uma conexão simples de nuvem, uma migração de nuvem, né? Uma interconexão entre nuvens, que também é bastante relevante nesse cenário atual, onde algumas empresas usam, às vezes, banco de dados numa nuvem e aplicação em outra nuvem, né? Eu vou usar aqui o mais manual possível, que é esse último, é o Component Builder, né? Eu vou clicar nele, e aqui eu vou dar um nome, então eu vou chamar aqui de App One Webinar, só por mudar um pouco o nome, né? E aqui eu vou dizer, para esse App One, quais são os clientes da minha lista de clientes, como eu criei um só tenho ele. Ele não está em verde aqui, porque faltou completar no laptop a instalação do software NetFoundry. Mesma coisa para o gateway, faltou registrá-lo na VPC da Amazon. E eu vou associar qual é o serviço que eu vou disponibilizar para esse cliente, né, para esse usuário, através do gateway. Então eu clico aqui em IP Host. Então, de maneira gráfica, né, com alguns cliques, eu já construí a minha conectividade NetFoundry para esse usuário, acessando um recurso na Amazon Web Services. E nesse momento, eu já tenho a App One criada, né? Aqui mesmo eu posso, se eu quiser, nesse momento, mandar um e-mail de novo para o usuário do PC, para ele poder instalar lá o softwarezinho da NetFoundry. E a mesma coisa, eu posso clicar aqui nessa barra escura no meio, que é o CloudFormation da AWS, para poder registrar o meu gateway na Amazon, né? Então, basicamente é isso, né? A demo era ilustrar realmente a facilidade, né? Todas as etapas, obviamente, que aparecem aqui nesse evento timeline, né? E, obviamente, quanto mais complexo a rede, mais informações você vai ter aqui de uso, né? De gateway, você pode criar grupos, e é muito simples. Da mesma maneira que eu criei essa rede em 10 minutos, vamos chamar assim, eu posso simplesmente destruí-la, se eu quiser, com 3 cliques, tá? Então, realmente é muito simples. E então, rápido. isso, Mônica. Bem rápido. A gente, às vezes, espera um tempão por uma VPN e em alguns minutos a gente cria uma rede virtual aqui com o NetFoundry, né? Exatamente. Ótimo. Foi ótimo, Rafael. Muito obrigada.
Nós temos aqui algumas perguntas. Uma delas é, como eu faço para testar a plataforma? Tá, é bacana. Essa é uma pergunta bem relevante, né? Aqui, assim, a solução é as a service, né? Então, ela tem que ser fácil de testar, né? Não seria até discordante de todo o discurso que nós temos, né? Então, sim, podemos testar, né? Eu acho que aqui a melhor maneira é entrar em contato com a Sempre IT, né? E conversar um pouco sobre o caso de uso que quer ser testado e a gente, então, definir esse teste. Então, estamos totalmente abertos a fazer testes, a Sempre IT, acredito que também. Então, né, Mônica, é só falar com vocês e a gente faz esse teste, sim. Exatamente. E rápido. E rápido, e rápido. A outra é possível usar 2 links de internet simultâneos e aproveitar ambas as conexões? Tá. Essa é uma pergunta interessante também, né? Nós falamos de qualquer internet, né? E realmente é possível você combinar, inclusive, mais do que 2, se você tiver, né? Talvez não seja o caso, mas vamos dar um exemplo. Você tem uma migração, né? Uma jornada até a nuvem, o Journey to Cloud, e esse cliente tem, por exemplo, 2 links de internet no data center, né? E ele quer poder usar ambos, né? E melhorar, inclusive, aumentar o throughput que ele tem. Então, é possível, sim, no próprio gateway, você configura o uso desses links, seja no caso de melhoramento de velocidade, load balancing, né? Usar os 2 ao mesmo tempo, ou inclusive usar um como backup, tá? Então, você tem priorizar um em relação ao outro. Então, essa possibilidade tem, e não só para o mesmo tipo de conexão. Tem casos onde clientes nossos fizeram uma câmera, por exemplo, uma câmera IoT que tem uma conexão Wi-Fi e tem uma conexão 4G, né? Eles decidiram usar o 4G como backup, mas ambas as conexões estão configuradas no software NetFoundry dentro da câmera, e ele usa uma, e se por acaso o Wi-Fi não estiver disponível, ele cai, né, como um backup para o 4G. Então, tem a opção, sim, de configurar através de código, né, porque é software programável, uma ou mais conexões para usufruí-las de maneira adequada no seu caso de uso. Legal, eu acho que a gente está estourando o tempo aqui, mas não sei se dá tempo para mais uma. Acho que sim, Mônica. Aí depois, gente, a gente vai responder todas as perguntas que não foram respondidas aqui, a gente vai mandar respostas, tá? Qual o número máximo de usuários que pode usar o sistema ao mesmo tempo? Tá, outra pergunta que é bem relevante, né? Acho que a gente até chegou a comentar, de alguma maneira, durante a apresentação. A solução é elástica, né? Uma solução cloud native, né? Ela tem que ser elástica por conceito, né? E como a NetFoundry usa os recursos, né, da computação na nuvem, seja ela Amazon, Microsoft, Google, etc., né, ela é totalmente escalável. Então, a quantidade de usuários, sejam eles clientes que vão acessar a plataforma, sejam eles administradores da plataforma, elas são totalmente escaláveis, né, e ele cresce conforme a demanda. Temos casos de clientes, inclusive na América Latina, não é no Brasil, é um cliente na Colômbia, que fez um teste com 2.000 usuários, tá? Estão obviamente já com licenças, né? Eles iniciaram o teste com menos, chegaram a ter 2.000 e estão até pensando em adquirir mais. Então, são casos onde o próprio sistema elasticamente se ajusta à demanda e consegue cumprir realmente com essa necessidade de usuário. Então, não tem um limite teórico, né? É a elasticidade aqui que prega essa possibilidade. Excelente. Bom, então, estamos aqui no final do nosso tempo. A gente vai colocar aí para vocês o nosso contato, tanto o meu quanto do Rafael, e vocês fiquem à disposição para entrar em contato conosco. Nós vamos mandar o material, vamos mandar também as respostas das perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês e boa tarde ou boa noite já, né? Obrigada, Rafael, foi excelente. Não, obrigado a vocês, Mônica, Sempre IT. Muito obrigado, pessoal que está nos escutando aí. Boa noite para todos. Obrigada. Obrigado, tchau. Tchau.